Muito bem, vamos lá. Irmãos, nós começamos a estudar no domingo passado, aproveitando o aniversário da Igreja Nacional, nós começamos a falar sobre o resumo da história da IPB e começamos a conversar um pouco a respeito desse assunto. Não deu tempo, a hora passou rapidinho. E hoje, então, nós vamos para a segunda parte. A minha ideia é mostrar algumas informações que ficaram faltando sobre este tema. E aí depois nós voltaremos a estudar o livro dos Atos dos Apóstolos e quando terminar a gente vai para a nossa aventura escatológica, se Deus quiser. Nós vamos falar sobre o livro do Apocalipse. Vai demorar um pouco, porque agora em setembro vai dar uma parada, né? Tudo para, vai ter o congresso. Mas, se Deus quiser, a gente termina Atos e nós vamos para o livro do Apocalipse. Então, vamos fazer a parte 2 aí, o que ficou faltando no domingo passado. Dia 12 de agosto, terça-feira passada, nós completamos 166 anos do presbiterianismo do Brasil, com a chegada do pioneiro, o reverendo Ashbel Green Simonton. Muito bem, aqui nós temos uma outra foto dele. Esse é o missionário, o pioneiro, reverendo Ashbel Green Simonton. Ele nasceu em 1833 e faleceu em 1867. Nasceu no dia 20 de janeiro de 33 e faleceu em 9 de dezembro de 67. Ele está enterrado, sepultado, aqui em São Paulo, no cemitério dos protestantes, lá na Consolação. Na aula de História da Igreja, lá no seminário, o professor levou a gente até lá, no túmulo. Interessante que, naquele cemitério lá, existe um muro. De um lado, tem o cemitério dos protestantes, do outro lado, o cemitério dos católicos. Então, naquela época, no século XIX, essa questão da fé era mais ferrenha ainda, e existe um muro separando. Então, as pessoas, os evangélicos estão enterrados aqui, e os católicos estão enterrados ali. Não pode misturar, não pode colocar do lado, por uma questão de fé. Então, olha o que a fé faz, até no momento da sepultura. Então, tem o cemitério dos protestantes e o cemitério dos católicos. Ele chega no Brasil no dia 12 de agosto de 1859. Eu comentei esse ano, nesse mesmo ano, na Inglaterra, em Londres, Charles Darwin estava lançando o seu livro, A Origem das Espécies, que a gente estuda na escola, né? Sobre o evolucionismo, dia 24 de novembro de 1859, naquele mesmo ano que o Simonton chegou ao Brasil. Esse aqui foi o esboço da aula, nós já falamos 2 partes, falta a terceira. Então, na primeira parte, nós fizemos uma reflexão bíblica, lemos o Salmo 78, versículos 1 a 16. O Salmo 78 é aquele salmo escrito por Asaf, um salmo grande, longo, inclusive, diga-se de passagem. São 72 versículos, aonde Asaf, ele mostra uma aula de história. Ele diz assim: o que nós ouvimos, o que contaram os nossos pais, nós os transmitiremos aos nossos filhos, não vamos encobrir a vindoura geração. Então ele mostra lá nos 72 versículos a história do povo de Israel, os feitos do Senhor, os milagres realizados por Deus, tudo aquilo que soberanamente Deus havia feito e como o povo de uma maneira teimosa agia. A desobediência do povo, Deus mandava a água da rocha, o povo reclamava, Deus fazia com que o maná caísse do céu, o povo também reclamava. Então nós temos lá no Salmo 78 aquela aula de história, a história de redenção do povo de Israel. Fomos até o versículo 16.
A segunda parte, que nós falamos também no domingo passado, nós mostramos aí os antecedentes históricos. Houve duas tentativas de trazer a fé reformada para o Brasil, a fé protestante. Em 1555, chegaram os franceses lá no Rio de Janeiro. Aliás, eu falei uma informação, corrigindo uma informação que eu falei domingo passado, eu falei sobre Ilha de Guanabara, mas na verdade é a Baía de Guanabara, lá no Rio de Janeiro. O Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500, 55 anos depois, chega na Baía de Guanabara, o comandante lá francês, Nicolas Durand de Villegagnon, e ele tenta, o nome desse projeto é França Antártica. Ele tentou implantar a fé reformada, mas não deu certo. O Villegagnon matou os homens lá, os pastores, os missionários enviados por João Calvino, o reformador francês. Aliás, lá no Rio de Janeiro, eu soube de uma informação que eu não sabia, uma curiosidade. O homem era ruim, o homem é considerado o Caim das Américas, um grande traidor, e existe uma ilha com o nome dele. Ilha de Villegagnon. Vocês acreditam numa coisa dessas? Gente, eu fico impressionado com a capacidade que o mundo tem de valorizar quem não presta. Já repararam nisso? É fantástico isso. É incrível. E isso não é de hoje. Pode ver que assim, a pessoa que está lá em cima, que está no pedestal, ela é valorizada pelo mundo, mas ela não vale nada. Como dizia aquela canção lá, aquela canção reformada, você não vale nada, mas eu gosto de você. Não, não é canção reformada não, viu gente? Não é uma canção reformada não. Veja, é incrível, incrível. Ele fez o que fez e ganhou uma ilha com o nome dele, Ilha de Villegagnon. Mas o cara é um assassino. Nós falamos sobre a tragédia da Guanabara, né? Tem até um livro lá, os pastores fizeram uma confissão de fé, escreveram de cabeça, de memória, aquilo que eles acreditavam, e no final das contas ele recebe, mesmo o traidor, recebe essa ilha. Curioso, né? Se você olhar nos dias de Jesus, se você observar, Pilatos tem de um lado Jesus, de um lado do outro Barrabás. É inacreditável como que soltaram Barrabás. Inacreditável. A mulher dele falou assim, olha, cuidado aí, viu? Cuidado para que você não se envolva com esse justo. Eu tive um sonho, cuidado com esse homem. Então veja, Jesus e Barrabás. Vejam que há 2000 anos eles continuam preferindo soltar o ladrão. Corta aí, viu? Entendedores entenderão. Olha, isso aqui não foi ensaiado, viu, gente? Isso aqui foi... Lembra do Me Escapuliu? Lembra aquele acho que o Chaves ou o Chapolin, né? É incrível, Salomão disse que não há nada novo debaixo do sol. Tem 2000 anos que eles preferem soltar o ladrão. Entendedores entenderão. Depois vocês cortam isso aí, viu, gente? Corta isso aí para não... Tá bom? Então, duas tentativas, fecha parênteses, né? Pronto, estou realizado agora. Estou realizado. 1555, chega o Villegagnon. Depois, no século 17, em 1630, chegam os holandeses. Os holandeses em Recife. Eles, nesse projeto, essa segunda tentativa de trazer o protestantismo para o Brasil, eles tentaram por 24 anos, 1630 a 1654, implantar a fé reformada no Brasil. 24 anos, eles trouxeram a modernidade, trouxeram o evangelho. Seria excelente se o protestantismo tivesse vingado com os reformados holandeses, que durante 24 anos, na cidade de Recife,
tentaram implantar o protestantismo. Também não deu certo. Então, a terceira tentativa, o Brasil já tem mais, quando deu certo, o Brasil já tinha mais de 350 anos. É muita coisa, não é não? Porque se você fizer uma conta, o Brasil é descoberto em 1500 e o Simonton chega em 1859, o nosso país já tinha quase 360 anos. Veja como foi demorada a chegada do protestantismo em solo brasileiro. Então, o que a gente vai ver hoje é a terceira tentativa de instalar a fé reformada, a chegada da IPB, e nessa terceira tentativa deu certo. Vamos ver então aí a parte final. Talvez esteja pequeno para vocês aí, mas eu vou ler aqui para ficar mais claro. Atualmente, existem no Brasil várias denominações de origem reformada ou calvinista. Entre eles incluem-se a Igreja Presbiteriana Independente, a Igreja Presbiteriana Conservadora e algumas igrejas criadas pelos imigrantes vindos da Europa continental, como suíços, holandeses e húngaros. Todavia, a maior e mais antiga denominação reformada do país é a Igreja Presbiteriana do Brasil, no século XIX, 1855. Deixa eu passar mais algumas informações. Aí você tem a foto do Simonton, mais algumas informações históricas. O surgimento do presbiterianismo no Brasil resultou do pioneirismo e desprendimento do reverendo Ashbel Green Simonton, 1833 a 1867. Observem que ele morreu novo, ele morreu com 34 anos de idade. 34 anos, muito jovem. Em abril de 1860, portanto, já tinha 6 meses que ele estava em solo brasileiro, Simonton dirigiu seu primeiro culto em português. Em janeiro de 1862, recebeu os primeiros membros, sendo fundada a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Eu trouxe aí umas fotos, eu vou mostrar as fotos lá que nós chamamos de catedral, né? Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Eu mostro já para vocês. No breve período em que viveu no Brasil, Simonton, auxiliado por alguns colegas, fundou o primeiro jornal evangélico do país, chamado de Imprensa Evangélica, em 1864, criou o primeiro presbitério, 1865, e organizou um seminário em 1867. O reverendo Simonton morreu vitimado pela febre amarela aos 34 anos, em 1867. Sua esposa, Ellen Murdoch, havia falecido 3 anos antes. Naquela época havia um grande mal, assim, uma doença. Nós passamos por uma pandemia recente, né? A pandemia do Covid-19. E naquela época o Simonton morreu vitimado de febre amarela, que era o grande mal, o grande problema daqueles dias. 34 anos de idade. Eu trouxe o diário dele, eu vou já mostrar para vocês, né? Esse diário, ele conta um pouco da sua vida, da sua experiência, daquilo que ele viveu, momentos bons, momentos de alegria, de tristeza. Ele conta aqui, daqui a pouco eu vou mostrar a mesma foto no telão aí, ele conta 14 anos da vida dele aqui. Ele resume, né? Então, ele começou a registrar no seu diário, antes de chegar no Brasil, inclusive, de 1852 até 1866, que é um ano antes da sua morte. Então, aqui, ele era alguém muito intenso, fervoroso, e ele ia registrando aquilo que ele ia fazendo. 14 anos, o diário de Simonton. Nós lemos, essa aqui é a leitura obrigatória lá no seminário, ler sobre o missionário pioneiro, o Simonton. Essa foto aí, que vocês estão vendo, é do José Manuel da Conceição.
vale a pena a gente falar um pouquinho sobre ele. O reverendo José Manuel da Conceição, já ouviram falar dele? Já ouviram? Quem não ouviu? Quem nunca ouviu? Quem já ouviu? Quem não gostaria de ouvir? Não, tudo bem, tá certo. Então acho que todo mundo vai querer, tá bom. Eu vou contar umas coisas bem legais sobre ele, vale a pena a gente refletir. O reverendo José Manuel da Conceição, ele nasceu em 1822 e faleceu em 1873. 1822 é um ano para nós brasileiros, né? É o ano da independência. 7 de setembro, está chegando, né? 7 de setembro de 1822, o José Manuel da Conceição nasceu no mesmo ano. Nasceu em 11 de março de 1822 e faleceu no Natal, dia 25 de dezembro de 73. Veja, ele era um padre. Ele era um padre. E vale a pena a gente pensar um pouco na história dele. Um ex-sacerdote católico que tornou-se o primeiro brasileiro a ser ordenado ministro do Evangelho em 1865. Visitou incansavelmente dezenas de vilas e cidades no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba e no sul de Minas, pregando o Evangelho da Graça. Olha que interessante. O José Manuel da Conceição, ele era um padre, um sacerdote católico. E ele pregou a fé católica no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba, no sul de Minas Gerais. Ele saía de cidade em cidade como andarilho, pregando a fé católica. Saía pregando de casa em casa. O José Manuel da Conceição conheceu o Simonton. Teve um encontro com o Simonton. E aí Simonton prega o evangelho para ele e o padre, o José Manuel da Conceição, se converteu. Se converteu ao evangelho. E existem no seminário, tem alguns livros, tem biografias sobre o José Manuel da Conceição, tem livros a respeito dele. E ele, o que acontece? Ele se converte ao evangelho, agora ele é evangélico, e ele entende a fé cristã, bíblica, reformada. E o que ele fez? Ele falou, ele volta em todas as cidades que ele havia ido, pregar novamente para as pessoas. É como se, eu falei tudo errado, viu? Sabe aquilo que eu ensinei para vocês lá? Que eu vim aqui há algum tempo atrás, que eu passei aqui de casa em casa? Pois é, desconsiderem tudo o que eu ensinei. Então, todas as casas que ele foi ensinando a fé católica, ele voltou ensinando a fé evangélica. Então ele era um padre, ele é conhecido como o padre protestante. O padre protestante. Ele foi excomungado da igreja romana, ele abraça a fé, vai conhecendo, e ele se tornou pastor. Ele se tornou um pastor, ele é o primeiro pastor presbiteriano ordenado no Brasil, um padre. E então ele abraça a fé evangélica, ele é ordenado, foi ordenado inclusive, ele foi ordenado pela turma do Simonton. Então ele é o primeiro pastor presbiteriano. Ele foi ordenado no dia, daqui a pouco eu vou falar algumas datas aí, umas 2 ou 3 datas para vocês aí. Ele foi ordenado no dia 17 de dezembro. E por isso, o dia do pastor presbiteriano é o dia 17 de dezembro. Porque ele foi o primeiro pastor presbiteriano ordenado. Então, o dia do pastor é o dia 17 de dezembro, que nesse ano vai cair, deixa eu fazer umas contas, vai cair numa quarta-feira, dia de estudo bíblico, aqui na nossa igreja. Então nós comemoramos nesse dia em homenagem a ele. Geralmente eu recebo os parabéns pelo dia do pastor, eu recebo 2 vezes por ano. Agora 3, né? Eu recebo 3. No dia do presbítero agora eu recebo também, né? Eu ganhei até um brochezinho assim. E
o dia do pastor evangélico no meio pentecostal e neopentecostal é junho. Dia 9 de junho é o dia do pastor. Assembleia, Batista e outras denominações, dia 9 de junho. Então, dia 9 de junho eu recebo, parabéns, pastor, parabéns pelo seu dia e tal. Não, mas não é hoje. Sim, não é. Fica aquela história, todo dia 9 de junho eu recebo os parabéns lá. Só que o meu pai me manda em junho também, né? Eu falo, não é junho, é dezembro. Então, eu recebo em junho, agora recebo em agosto, no dia do presbítero, e recebo em dezembro também. Então, agora são 3 comemorações. Mas o dia mesmo é dezembro, dia 17 de dezembro. A história do José Manuel da Conceição é muito interessante. Ele era um andarilho, e ele sai de cidade em cidade, de vila em vila, e ele vai pregando novamente agora a fé evangélica, e esse homem morreu como um indigente. Morreu como um indigente. Pobre, esquecido, morreu numa hospedaria e alguém o reconheceu. Era o padre lá, o ex-padre. Mas esse homem ele incansável, andando a cavalo. Ele vai em vários lugares, aqui em São Paulo, Vale do Paraíba e sul de Minas. Ele vai pregando o evangelho. Ele morre no dia do Natal, dia 25 de dezembro de 1873. Morre como um indigente. Mas ele prega o evangelho. Então, por exemplo, o nosso seminário, o seminário que eu estudei, leva o nome dele. Certo? Eu, pastor Nelson, pastor Natan, pastor Vitor, pastor Isaías e tantos outros. Nós temos, já ouviram falar, o seminário JMC. É o seminário Reverendo José Manuel da Conceição. Em homenagem ao primeiro pastor presbiteriano ordenado no Brasil. Esse homem tem uma história belíssima, tem alguns livros escritos sobre ele. Ele prega a fé católica, depois prega a fé evangélica, deixando de fato um legado para a igreja. Eu vou citar lá na frente, mas, por exemplo, o nosso seminário, o JMC, ele foi fundado em 1980. 11 de fevereiro de 80, ele foi criado. E aí muitos pastores passaram por lá. Hoje, a igreja presbiteriana tem 8 seminários espalhados pelo Brasil. São 8 seminários. Tem 2 em São Paulo e 6 no restante do país. O outro tem um em São Paulo, na zona sul de São Paulo, no bairro do Campo Belo, perto ali do shopping Ibirapuera, do aeroporto de Congonhas, e tem também em Campinas. Em Campinas é chamado de SPS, Seminário Presbiteriano do Sul. Nós temos o SPS, temos o SPN, Seminário Presbiteriano do Norte, que fica em Recife. Nós temos hoje 8 seminários espalhados. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, como São Paulo é muito grande, só tinha Campinas. Então, o JMC ele foi criado em 1980, como uma extensão lá do seminário de Campinas, porque quem quisesse fazer o seminário, obrigatoriamente tinha que ir para Campinas. Mas aí eles criam uma extensão aqui em São Paulo. Os pastores mais velhos e mais conhecidos da nossa denominação fizeram Campinas. Hernandes Dias Lopes estudou em Campinas, no SPS, Seminário Presbiteriano do Sul. O Hernandes, acho que estudou de 78 a 81. 78, 79, 80, 81. Os pastores mais velhos estudaram lá. Roberto Brasileiro estudou em Campinas. Isso, repete a informação no microfone, por favor, dona Marli. Bom dia. Então, antes da fundação do seminário, existia em Jandira o Instituto José Manuel da Conceição, que era um campus maravilhoso. Eu visitei algumas vezes, estive lá, as famílias iam nos finais de semana, nos feriados.
onde vinham jovens do Brasil inteiro fazer, eles chamavam de seminário menor, porque ali tinha o ginásio e tinha o colegial, que era a preparação para depois ir para o seminário de Campinas e realmente fazer o seminário. Exatamente. E eu conheci nessa época, frequentei muito lá. É mesmo, em Jandira, né? Jandira. E aos domingos, os estudantes de lá, eles, como não tinham atividade lá no Instituto, eles iam para as congregações. Então, eu morava em Paranapiacaba e a gente recebia todos os domingos grupos de estudantes, de rapazes que vinham para fazer o trabalho na igreja, e daí saíram muitos casamentos. Inclusive, a minha irmã casou com, casou com um estudante de lá, e eu namorei um estudante de lá também. Poxa vida. História. História, né? Muito bem, dona. Vamos pleitear aí, dona Marli, viu? 40 mais e 80 mais aí. Tá errado esse negócio aí, viu? Tá errado, viu? Mas é verdade, eu não conheço lá, de fato não conheço lá em Jandira, mas eu sei que hoje tem, por exemplo, hoje tem a Igreja Presbiteriana JMC, que fica lá também, Igreja Presbiteriana JMC, que é pastoreada por um professor lá do seminário, o reverendo João Paulo Tomás de Aquino, Igreja Presbiteriana JMC. Muito bem. Aqui é a foto do livro que eu mostrei para vocês, né? A capa aqui do livro. Nessa foto você tem aí pelo menos essas 3 imagens. Ao fundo, o que vocês estão vendo é o seminário dele. O seminário que ele estudou lá nos Estados Unidos. O seminário de Princeton, lá nos Estados Unidos. Então, aqui o seminário, uma foto do seminário. Aqui a Baía de Guanabara e aqui a foto do Simonton. Ele registra 14 anos de história. E eu vou ler só uma página para vocês aqui. Eu vou ler o dia que ele chegou. Ele marca o dia, marca a hora, o dia da semana. Eu gostei dele. Eu gostei. Eu não entendi a risada aí de vocês, viu? É um diário, né? Tá certo. Deixa eu ler aqui, ó. Curioso, ele falando, agora nós vamos viajar no túnel do tempo aqui, né, no passado. Ele falando do dia que chegou. Olha só, ele era só um pouquinho detalhista, quase nada, quase nada. Olha só, palavras do Simon, no dia lá. Sexta-feira, vai vendo. Sexta-feira, 12 de agosto de 1859, 9h30 da manhã. É o horário da EBD, se fosse domingo, né? 9h30 da manhã. Olha o que ele escreveu. Estou acordado desde as 4 horas da manhã, observando as manobras para adentrar o porto contra o vento e a maré. É um lugar lindo. Então ele já viu lá, né? Ele está contemplando a Baía de Guanabara. É um lugar lindo, o mais singular e impressionante que jamais vi. Nunca teria imaginado tal porto, com beleza sublime, protegido de ventos e ondas, e capaz de defesa contra ataques de mar ou de terra. Está em uma baía rodeada de curiosas ilhas de pedra, altas e sólidas. Algumas parecem ovos flutuando na água. Olha só. Parecem ovos flutuando na água, como uma das pontas para cima. Outras, a outra ponta. Nos topos de algumas, igrejas ou casas de lazer se equilibram. Uma dessas casas parece ninho de ave em cima de uma torre de igreja, a quase 1.100 pés de altura. A entrada do porto tem somente meia milha de largura. De um lado há um arrojado promontório, sobre o qual está a fortaleza de Santa Cruz, com pesados canhões protegendo as muralhas. Do outro lado, alteia-se o Pão de Açúcar, a uma altura de 1.200 pés. Estamos ainda na entrada do porto, mudando de curso a cada minuto, ora na direção do forte, ora chegando a pequena distância do Pão de Açúcar. A água é tão profunda que a única preocupação dos navegantes é não quebrar o mastro horizontal da proa, batendo de um lado, de um ou de outro lado.
A cidade está a cerca de 2 milhas sobre uma grande extensão de vales e montanhas. Brilha ao sol com suas paredes caiadas de branco. Fazendo fundo para essa linda pintura, há uma cadeia de morros altos e montanhas. Desfiz-me de minha roupa de viagem, dando-a ao cabineiro em agradecimento pelos serviços que me prestou durante a jornada. Estou pronto para desembarcar. Então, sexta-feira, 12 de agosto de 1859, 9h30 da manhã. Depois, como ele era um pouquinho detalhista, 2h15 da tarde ele faz mais um registro do que ele viu. E às 5 horas da tarde, é a hora do chá da tarde, né, talvez. 5 horas da tarde, ele diz assim, jantei. Jantou cedo, viu? Jantei, sentei-me perto da senhora Scott, a esposa do cônsul. E aí ele vai contando aí. Depois ele pula para os dias seguintes. Então você tem as palavras do próprio Simonton, descrevendo com detalhes aí um pouco do que vocês estão vendo aí, a Baía de Guanabara. Agora vou mostrar para vocês a foto. Para quem nunca viu, né? Essa é a igreja lá no Rio de Janeiro. A foto da catedral. Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, por fora. E eu trouxe também, algumas pessoas aqui acredito que já conhecem, é a foto por fora e tem a foto por dentro, tá vendo? Então essa é a igreja lá por dentro. Eu dei uma pesquisada essa semana, parece que atualmente a igreja tem 4 pastores, 4 ou 5 pastores, que cuidam, não sei, não consegui ver quantos membros tem, mas não deve ser pequena. Eu chuto que uns 400 membros, não sei o número de membros lá. Então você vê a arquitetura, é toda diferente, né? Está lá no Rio de Janeiro, certo? Então essa é a foto. Agora eu vou trazer para vocês algumas informações, só para que vocês tenham uma ideia. Trazer algumas datas para vocês. No final eu vou fazer uma chamada oral, eu chamo alguém aqui, e vocês precisam falar todas elas, ok? Não estou brincadeira. Vamos lá. Uma cronologia para vocês verem como que os fatos vão se desenvolvendo e como que em tão pouco tempo ele fez tanta coisa. Porque ele chega em 59 e falece em 67. Então, 8 anos, ele ficou 8 anos aqui no Brasil e ele fez bastante coisa para o pouco tempo que ele ficou. Então, veja aí algumas datas. 12 de agosto é o que nós lemos, né? 12 de agosto de 59, chegada do Simonton no Rio de Janeiro. Depois, aquela foto que nós mostramos da igreja, 12 de janeiro de 1862, é a data da organização da igreja. Viram que coisa interessante? Em tão pouco tempo, hoje a gente fica 20, 30, 40 anos, não é assim? Para organizar uma igreja, para deixar de ser uma congregação para virar igreja. E menos de 3 anos depois, e detalhe, com a dificuldade da língua, né? Ele precisou aprender a língua portuguesa, porque ele falava o inglês. Então, janeiro de 62 é a data de aniversário daquela igreja que eu mostrei agora há pouco, a foto externa e interna. Depois, dia 5 de novembro de 1864, circula lá no Rio de Janeiro pela primeira vez um jornal chamado de Imprensa Evangélica. Então veja que ele está preocupado em pastorear a igreja, cuidar do rebanho e estender isso. O jornal certamente teve uma circulação externa. O jornal Imprensa Evangélico circulou pela primeira vez nessa data que os irmãos estão vendo. Depois, dia 5 de março de 1865, foi organizada a primeira igreja em São Paulo. Então veja que cerca de 6 anos depois, o presbiterianismo já chegou em São Paulo. Essa igreja, de março de 1865, ela está no centro da cidade. Hoje ela está localizada numa rua chamada Líbero Badaró. Ficou para IPI depois. Então, está lá no centro de São Paulo, uma igreja muito bonita também. 5 de março de 65. Depois a data da ordenação do JMC, que eu coloquei que ele era padre, né?
12 de dezembro de 1865 foi a ordenação dele, o primeiro pastor presbiteriano ordenado aqui no Brasil. E é curioso que no dia anterior, diz a história, que no dia 16, houve uma reunião do presbitério, e o presbitério pega o José Manuel da Conceição, senta ele lá e faz uma sabatina com ele. O José Manuel pregou no dia, foi sabatinado, dia 16, a comissão avalia, foi aprovado, e no dia seguinte, ele foi ordenado. É o que a gente faz até hoje. Quando a gente termina o curso teológico, a gente passa por uma sabatina, tem uma série de perguntas. Quando eu vim aqui, por exemplo, para o presbitério de São Vicente, eu fui avaliado também. Eu falo que eu fui torturado, né? Eu falo, a palavra certa é sabatinado. O meu filho falou que eu fui sapateado. E eu falo que eu fui torturado. Então, cada um vê de um ângulo, né? Então, todo o presbitério, os pastores, todos os pastores das igrejas e um presbítero representante, eles fazem perguntas de toda a natureza, assim, para o candidato, né? E depois eles pedem para sair, eles avaliam entre si. Se eu não me engano, tinha acho que 18 pessoas votando, 16 votaram a favor e 2 votaram. Depois eu queria saber quem votou contra aí, viu? Eu queria saber aí, viu? Quem foi o abençoado, tal. Não, é melhor não saber, é melhor não saber quem votou. E eles perguntam de tudo. Perguntam sobre a Bíblia, sobre doutrinas, perguntam sua posição política. Pergunta sobre maçonaria, uma série de coisas lá. Aí no final a pessoa sai, né? Senta numa cadeira vermelha, que é para lembrar sangue e tal, brincadeira. Tortura, brincadeira. E depois eu fui aprovado. Isso foi em setembro de 23, aí no dia seguinte eu vim aqui falar no congresso da EBD. Isso lá se vão quase 2 anos. Era o dia 16 de setembro de 2023. Muito bem. Então, ele foi ordenado no dia seguinte, e aí a igreja estabelece essa data como a data do pastor presbiteriano. Ele falece dia 9 de dezembro de 1867, a morte do Simonton, aos 34 anos de idade, vítima de febre amarela, o mal causado lá. Mais algumas datas aí, só para vocês se situarem. Aqui. Veja só, 1888, nós tivemos aí a criação do primeiro seminário presbiteriano, chamado de SPS, Seminário Presbiteriano do Sul, que é em Campinas. Depois o tempo passa e vai surgindo aí algumas divisões, aliás, agora não. 1903, em 1903 nós tivemos o que nós chamamos de cisma. A palavra cisma significa divisão. Houve uma divisão, um racha. Em 1903 foi criada a IPI, que é a Igreja Presbiteriana Independente. Então, chegou em 1859, um pouco mais de 40 anos depois, houve essa divisão. Foi criada, vocês já ouviram certamente falar da IPI, né? Igreja Presbiteriana Independente. Na época lá houve uns problemas, pelo menos, acho que 3 motivos mais sérios, mais graves, né? A liderança não chegou a um acordo. Por conta desses 3 motivos, um deles era a maçonaria. Era uma questão muito forte lá, essa questão da maçonaria. Pode ou não pode ser maçom, era uma questão. Tinha gente que era a favor, tinha gente que era contra. O segundo motivo era uma independência da igreja-mãe, certo? Eles já tinham se estabelecido e não queriam mais ingerência da igreja-mãe, lá dos Estados Unidos. E um terceiro motivo, eles queriam uma liderança própria. Uma liderança interna de líderes brasileiros mesmo. Então, houve essa divisão. 1903, um pastor muito conhecido chamado Eduardo Carlos Pereira,
ele era muito famoso, muito conhecido, e ele preside essa reunião. Isso foi em 31 de julho de 1903, houve esse motivo. Depois o tempo caminha aí surge em 1940 outra divisão. Em 1940 foi criado a IPC, já ouviram falar? Igreja Presbiteriana Conservadora, já ouviram? Nunca ouviram? Já, né? A conservadora. Isso foi em 1940. Houve um debate, uma questão lá, teológica, sobre penas eternas. Qual é o entendimento nosso sobre penas eternas? Tem castigo eterno? Não tem. Tem aniquilacionismo? Tem a pessoa vai para o inferno eternamente? Tem, não tem? Tem ou não tem? Então, por essa questão aí de penas eternas, houve uma separação. 1940. E, para você que não conhece, a igreja conservadora, ela é muito próxima da nossa, muito próxima. Nós temos professores da conservadora que são professores na IPB. Professores da IPB que são professores na IPC. Então, é muito próximo. Olha, eu não consigo ver diferença, talvez só na questão mesmo das penas eternas. Criou em 1940, na minha leitura, seria melhor que eles voltassem, tira o C e põe o B e está tudo certo. Certo? Então, mas eles têm 85 anos, né? 1940. Depois, vai vendo. 1956, mais um problema, mais uma divisão, né? E geralmente, aonde tem o ser humano, tem alguma divisão, alguma discordância. E em 56, foi criado a IPF, Igreja Presbiteriana Fundamentalista. Então, só para vocês situarem aí historicamente. Então, IPB, IPI, na ordem cronológica, IPC, IPF, Igreja Presbiteriana Fundamentalista. Depois, em 1959, o que nós temos aí, o centenário da IPB, lembra? 59. Fizeram um grande culto lá para comemorar o centenário, afinal, não é todo dia que a gente faz 100 anos, né? Fizeram uma grande festa, um grande culto em 59, convidaram o presidente da República na ocasião, ele esteve presente no culto de centenário, e o presidente na época lá era Juscelino Kubitschek. Já ouviram falar? Já, né? Juscelino Kubitschek. Convidaram ele estava no culto, participou do culto do centenário, e o Juscelino Kubitschek, historicamente falando, ele é no período dele que se constrói Brasília, né? A cidade de Brasília. A cidade de Brasília começou a ser construída em 1956, quando surge a fundamentalista, e Brasília foi inaugurada em 1960, dia 21 de abril de 1960, Brasília foi inaugurada, um ano depois do centenário da IPB. Então, Juscelino Kubitschek era o presidente na época, e Brasília foi construída, toda pensada, arquitetada por um arquiteto muito famoso. Lembra dele? Qual que é o nome? Oscar Niemeyer. Então, aliás, o Oscar Niemeyer tem obra em tudo quanto é lugar, né? Então, tem aqui em São Paulo, tem no Rio, tem no Paraná, tem... Oi? Não entendi. Lúcio Costa. O que tem o seu Lúcio aí? Trabalhava? Poxa, tá vendo? Vocês também são cultura, tá vendo? Poxa. Muito bem, então, Juscelino Kubitschek esteve presente. No ano seguinte, 21 de abril de 60, Brasília foi inaugurada. E, às vezes, eu tenho vontade que alguma coisa caia lá em Brasília. Assim, vocês não têm, não? Só um desejo assim, né? Fecha parênteses. Apaga isso daí, viu, gente? Apaga aí, viu? Vamos lá. Então, 59. Em 59, um ano antes, 58, dia 29 de junho de 58, o Brasil era campeão mundial pela primeira vez. Pelé, aos 17 anos, fez um gol lá. Brasil
5, Suécia 2. Muito bem. 1975, mais uma divisão. E agora vem a IPR, Igreja Presbiteriana Renovada. Renovada. Então, olha só, IPB, IPI, IPC, IPF, IPR, foi a última, tá? Eu fiquei pensando, caramba, será que vai surgir mais alguma aí? Qual que vai ser, que vai surgir? Então, 1975, Igreja Presbiteriana Renovada. Aliás, só uma curiosidade, né, sobre essa questão das siglas. Por exemplo, quando você diz assim, eu vou para a IPB de Peruíbe, eu vou para a IPB de Praia Grande, não é correto você falar isso. Você só usa o B quando vai se referir à denominação nacional. Você é de que igreja? Eu sou da IPB. Onde fica? Qual é? Eu sou da IP de Praia Grande. Nós não precisamos colocar o B. Só põe o B se for, e geralmente eu sou da IPB de Praia Grande. Não precisa colocar o B. As outras sim, precisam, porque nós somos a primeira, somos os pioneiros. Então, Igreja Presbiteriana de Praia Grande. As outras precisam, eu sou da Igreja Presbiteriana, eu sou da IPC de Praia Grande. Eu sou da IPI de Praia Grande. A gente não precisa colocar, porque nós somos os pioneiros, ok? Mas geralmente a gente coloca o B quando não há essa necessidade. 1980, e aqui nós temos a criação do seminário JMC, no dia 11 de fevereiro. Agora, só mais um dado histórico aqui, né, para vocês. Essas datas também, elas nos ajudam a nos localizarmos. Nós temos 3 segmentos evangélicos, vocês já ouviram falar, né? Você tem as igrejas tradicionais, pentecostais e neopentecostais, não é assim? Mas quando é que surge cada uma delas? Então, historicamente, essas são as datas aí. Você é evangélico, tá, mas você é tradicional, pentecostal ou neopentecostal? Certo? Então, você tem as datas aí. Veja a cronologia, só para vocês se situarem. Em 1517, que é o ano da Reforma, né, Martinho Lutero, nós temos aí as igrejas históricas ou tradicionais. Então, de onde vem a igreja presbiteriana? Nós somos uma igreja tradicional, reformada, histórica. A nossa origem é 1517, Reforma Protestante. Depois, quando que surgem as igrejas pentecostais? Então, historicamente, as datas que nós temos aí é 1906. Começou um movimento pentecostal nos Estados Unidos. Um homem negro, chamado William Seymour, ele começa um movimento aí chamado de Holiness, ou um movimento de santidade, e ele começa então um movimento pentecostal no mundo. Só para vocês terem uma ideia, essa questão de línguas, que a gente já ouviu falar, as línguas estranhas, tudo surge a partir de 1906. Antes disso não tinha essa questão de línguas, acreditam? Então a igreja fica até 1905, não tem essa questão das línguas. Em 1906, com esse pastor negro, William Seymour, começa aí a questão das línguas. O movimento pentecostal surge no mundo em 1906. E dos Estados Unidos diz que tudo que tem lá vem para cá, não é assim? Tem o Big Mac lá e a gente traz para cá, não é assim? Tudo vem para cá. Aí depois, isso lá, né? Em 1910, nós temos aí, eu citei pelo menos 2, que elas são mais conhecidas. Em 1910, a chegada da CCB. Sabe o que é CCB? Congregação Cristã no Brasil. Um italiano chamado Louis Francescon, ele trouxe aí a CCB, numa cidade lá do Paraná. Aliás, uma curiosidade, o Francescon era presbiteriano. O abençoado era da igreja presbiteriana, sai e ele funde a CCB. Por enquanto, chamá-lo de abençoado, por enquanto. Ok? 1911,
nós temos aí a chegada da Assembleia de Deus, em Belém do Pará. 2 missionários, Daniel Berg e Gunaving, não vou lembrar o sobrenome dele agora, eles chegam em Belém do Pará e eles fundam o que hoje me parece que a Assembleia de Deus é a maior denominação evangélica em solo brasileiro, 1911. Então, essa é a igreja pentecostal. Depois vai ter outras, né? Em 1962, por exemplo, nós temos a Deus é Amor, né? Daniel de Melo, acho que é Manuel de Melo, vai fundar essa igreja aí. É verdade, obrigado, viu, Gebrim? Gebrim, tenha pena de mim. Gostei lá do negócio. Você tem razão. Davi Miranda funda a Deus é Amor e Manuel de Melo funda a Igreja do Evangelho Quadrangular. É isso aí. Obrigado, Gebrim. Tenha pena de mim. Muito bem. 1977, agora já está mais próximo de nós, né? Nós temos aí o surgimento do movimento neopentecostal. Então, igrejas tradicionais, pentecostais e neopentecostais. Em 1977, nós temos aí a criação da IURD, Igreja Universal do Reino de Deus, com o Macedo lá, né? Então, 77 é um marco aí, e veja, teve outras aí que nós acompanhamos sempre. Veja só, 1980, a fundação da IIGD, Igreja Internacional da Graça de Deus, do R.R. Soares, né? Tem até uma musiquinha, estou seguindo, já viram? A Jesus Cristo. A Gebrim está falando, o Manuel de Melo é a Igreja Brasil para Cristo. Obrigado, Gebrim. Já, né? Não, tudo bem, eu sei que não é dele assim, mas ele está começando o programa, você já estou seguindo. Não é assim? Que dia? Não, obrigado. Se falar, eu gravo, hein? 6 de dezembro de 49, era uma quarta-feira. Não, brincadeira. Então, e eles eram parentes, né? O Macedo e o Soares, eles eram cunhados, né? Cunhados. Vocês sabem o que é RR? A sigla? Romildo Ribeiro Soares. 1986, nós temos aí a fundação da Igreja Renascer, do apóstolo Estevão Hernandes e da bispa, né? Aliás, aquela bispa quando fala, eu não sei se ela está falando, se ela está chorando, se ela está pregando, eu nunca sei. Deixa para lá. 1998, nós temos a fundação da IMPD, Igreja Mundial do Poder de Deus. É a do chapéu lá, viu? Ele joga o chapéu lá em você assim, tá? Certo? E as pessoas o chamam de Valdomiro, não é assim? Mas não é, é Valdemiro. Valdemiro de Oliveira Santiago. Dia 6 de março de 98, ele funda a IMPD. Depois vem aqui para mim a mais, não sei se eu posso usar a palavra reformada, bizarra aqui, já falei. 2006, fundação da IPTD. Nossa, Igreja Plenitude do Trono de Deus. É o Agenor, lembra o Agenor? Como que é o nome dele? Agenor Truque, não é isso? Ah, não, é Duque. É Duque, tá certo. Agenor Duque. 2006. Uma vez eu vi uma reportagem lá, ele estava vendendo uns negócios aí, umas vassouras, R$1.000 cada vassoura, viu? Poxa vida, vassoura cara, viu? Vassoura cara. Eu não sei se era para varrer, para voar, alguma coisa assim. Quanto?
Um grão de feijão por quanto? Por 1.000. Feijão tá caro, hein? Imagina a água, então, deve ser mais cara, viu, Diego? Então, essa aqui é uma panorama histórico das igrejas, né? Então, você é tradicional, você é pentecostal, você é neopentecostal. Esse é um breve resumo da nossa igreja. Para a gente terminar, algumas lições, algumas aplicações sobre a história da IPB. O que a gente pode aprender com a história da igreja? Pelo menos essas 3 lições aqui, brevemente, para nós encerrarmos. Primeira, a importância de conhecer a nossa própria história. Precisamos conhecer a nossa história, correto? Você é o quê? Eu sou presbiteriano. De onde você vem? Quais são as raízes? Você é tradicional? Você é pentecostal? É neopentecostal? Você vem de onde? A gente vem lá da Reforma Protestante. Quem que é o fundador? John Knox. Então é preciso conhecer a nossa história. Lembra do Asaf, lá no Salmo 78? O que nos contaram, nós vamos transmitir aos nossos filhos e à vindoura geração as maravilhas de Deus. É preciso conhecer a nossa história. Segundo, é preciso agradecer a Deus pelos fatos ocorridos. Lembra da tragédia da Guanabara? Gente foi morta, sangue foi derramado, pessoas foram assassinadas, jogadas de penhasco para que você e eu estivéssemos aqui. Isso, talvez nós não aguentaríamos ou não suportaríamos tamanha perseguição. E hoje nós estamos aqui louvando a Deus, cantando, batizando, recebendo novos membros, batizando o pequeno João. Isso é motivo para a gente agradecer. Você não derramou uma gota de sangue, mas teve gente que foi empurrada de penhascos pela sua fé, como fez lá o almirante Nicolás Durand de Villegagnon. Agradeça a Deus. Terceiro, contar o que Deus tem feito na história. Quando a gente faz o exame lá no conselho da pública profissão de fé, eu pergunto assim para a pessoa, né? Por que se alguém na rua te perguntar, por que a sua igreja se chama presbiteriana? Porque a gente sabe, né? Mas é o seu amigo lá da rua, do trabalho. Você é evangélico? Sim. Qual igreja que você vai? Geralmente quando eu falo assim, primeiro que o nome é um trava-línguas, né? Já repararam? Que igreja que você é? Eu sou da igreja presbiteriana. Nossa, nunca ouvi falar. Presbitério o quê? Ana. Então, veja, mas o que a igreja crê? Por que a igreja tem esse nome? Presbiteriano. Você sabe responder? É preciso contar o que Deus tem feito. Nossa história, nossas raízes, nossas crenças, nossos valores, todos eles firmados no princípio reformado de sola scriptura. Somente a escritura. Ou ainda, tota scriptura. Ou total escritura. Então, conheça a sua história, agradeça a Deus por ela e conte dessa história os feitos de Deus na história. O Asaf falou, o que nos contaram, eu não vou encobrir, eu vou passar à futura geração os feitos do Senhor na nossa vida. Alguma pergunta?